5 de dezembro. O que há entre a verdade e as Escrituras? Qual a relação que existe entre a verdade e as Escrituras? São João 5, 38 até 40. Também não tendes em sua palavra permanecido em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinem as Escrituras, porque são elas que falam de mim, e são nelas que encontra a vida eterna. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida eterna. As Escrituras desempenham um papel de revelação, que essa é um instrumento que Jesus usa, a palavra dele, escrita, para transmitir muitas verdades que ninguém, em nenhum lugar, de nenhum modo, conseguirá revelar. É a verdade sobre o sentido do universo, o sentido da vida, revelações sobre um Deus amoroso e interessado em nos dar a vida eterna, ou seja, resolver nosso problema. A ciência jamais descobrirá uma maneira de nos dar a vida eterna. A ciência jamais descobrirá algum remédio, alguma coisa que faça desaparecer todas as enfermidades, todas as doenças, toda a tristeza. A ciência nunca descobrirá algo que te dá alegria e prazer eternos. A ciência jamais descobrirá uma maneira de reviver, revigorar, rejuvenescer pessoas. Jamais. O sentido da vida, a existência de Deus, o papel de Deus no universo, a nossa origem, o nosso futuro e tudo que existe só está com Deus. E esse Deus vem através da encarnação, um bebê divino humano, viveu entre nós, expôs tudo o que era possível nós assimilarmos a respeito dessa nova dimensão, dessa outra dimensão em que não existe morte, pranto ou dor. Nessa outra dimensão que existe paz, que existe amor, confiança, que não há perigos. É uma outra dimensão. Essa dimensão em que Deus e os anjos vivem não tem pecado, não tem vontade de pecar. Há um poder que age ali de amor e que se transmite amor.
A ciência jamais haverá de dar isso, muito menos o diabo, o inimigo de Deus. Então a verdade que Jesus traz a nós são revelações divinas. Não queremos dizer que a verdadeira ciência é inútil. Não, de maneira alguma. A verdadeira ciência é um dom de Deus. A falsa ciência é uma provocação do inimigo. Então, quando você vê a ciência comprovando as coisas que Deus já revelou, essa é a verdadeira ciência. Porque a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Tudo que não se encaixa em Jesus não é verdade, é mentira. Se você, por exemplo, acredita que há um purgatório ou um inferno, que Deus é capaz de deixar uma pessoa eternamente a sofrer, se você acredita nisso, você está acreditando numa mentira. Isso não vem de Deus. Ah, mas eu ouvi dentro de uma igreja. Você ouviu dentro de uma igreja, mas não é de Deus. A pessoa que falou isso e a pessoa que crê nisso não conhece o nosso Deus. Não conhece a verdade. Não conhece as Escrituras. Porque as Escrituras falam da verdade, que é Jesus. Falam da vida eterna, que é Jesus. Jesus não tem vida, Jesus não tem vida eterna, Jesus é a vida, Jesus é a vida eterna. Então, os discípulos e os fariseus, principalmente os fariseus, não acreditavam na palavra de Jesus, duvidavam. Então Jesus, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. E dizia, vocês não creem em Moisés, porque Moisés escreveu a meu respeito. Agora, se vocês não creem em Moisés, como você pode crer em mim? Vocês não acreditam na palavra de Moisés, que é o Pentateuco? E ele então, Jesus começou a ensinar o que Moisés falou sobre ele, o que os profetas falaram sobre ele, o que os salmos estavam falando sobre ele, tudo o que ia acontecer com ele. Então ele diz, examinem as Escrituras, elas falam de mim. Mas tem um problema com vocês. Vocês não querem crer. Porque se vocês crerem, vocês têm a vida eterna, mas vocês não querem a vida eterna. Vocês querem a mentira e as vantagens da mentira hoje. Hoje, vocês estão usufruindo das mentiras. E eu estou oferecendo a verdade para que vocês tenham vida eterna. Examinem as Escrituras,
porque elas falam de mim. Falam tudo o que ia acontecer. E se vocês examinarem as Escrituras, vocês vão acreditar em mim. Vão crer em mim. Mais do que isso, vocês vão me seguir. Vocês vão fazer de mim o seu caminho. Vocês vão fazer de Jesus a vontade do Pai. O que Jesus quer? Qual é o caminho que Jesus nos ensinou? Está nas Escrituras. Examine as Escrituras e você vai perceber que tem um trecho nessas Escrituras que o próprio Jesus escreveu e deu a Moisés no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos. Este é o caminho. Ele deu um mapa. Então as Escrituras têm tudo a ver com a verdade. Quando no Pentecostes, Pedro, dando um estudo bíblico para o povo, batizou 3.000 pessoas nessa época, num só dia, ele disse: era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. E o que Davi escreveu? Isso está em Atos 1,16. Ele estava se referindo ao quê? A traição de Judas. Até meu amigo íntimo me traiu. Salmo 41. A Bíblia não vai nos ensinar como é a divisão de um átomo, ou ensinar sobre cirurgia de cérebro. Não. A Bíblia não é um livro didático de ciências ou de química. Esse não é o objetivo. Ela apresenta muito mais do que isso. Apresenta a solução para todos os problemas humanos. Qual que é o maior problema humano? A morte. Quem, nesses 6.000 anos, conseguiu superar a morte e viver até hoje? Sem morrer, sem doenças, e que tem 5.000 anos? Ninguém. Ninguém conseguiu sem Jesus. Mas Jesus diz assim: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá a vida eterna, porque eu o ressuscitarei no último dia. Então as Escrituras dão a solução para o maior problema humano. Será que o ser humano precisa fazer tanto esforço para ganhar esse presente de Jesus? Não. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas esse crer que Jesus está falando não é um crer onde eu pego um santinho e fico beijando ele, onde eu faço promessas, onde eu... Não. Onde você é um discípulo. Você segue Jesus. Você não é perfeito, mas você segue Jesus. Ou seja, faz o que Jesus quer que faça. Você faz tudo certinho? Não. Mas você está tentando fazer seu máximo, junto com o poder de Deus. E Jesus fala: se você errar, se você cair, você tem um advogado. Quais verdades bíblicas a ciência nunca será capaz de nos ensinar? O que você acha?